Olá, Eu sou Rafa da Cruz e eu, Margot Tonhon, e juntas formamos a LGBT. fomos convidadas pelo CCSP para criar conteúdo de beleza da maneira que a gente acredita, trazendo algumas reflexões e lentes mais diversas. E assim nasce essa série de vídeos intitulada É Preciso Transver o Mundo. Então, vem com a gente nessa trajetória e se fizer sentido pra você, por favor, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, manda pra todo mundo. Afinal de contas, chega de pensar beleza fora da diversidade. Hey, hi, hello, meus amores! É no estilo da grandiosa Aretha Sadiq que a gente chega nesse nosso encontro. Esse é mais um episódio de É Preciso Transver o Mundo, uma série de vídeos para falar de beleza e do muito mais que ela envolve. No episódio de hoje a gente vai falar de luz e sombra na maquiagem e conversar sobre tudo que tem por trás, pela frente, pelos lados disso tudo. Muita gente talvez não fosse familiarizada com a técnica, então rolou todo um alarde e uma nova atenção sobre essas técnicas de luz e sombra, ficando conhecida como contorno e iluminação, mas que já era apelidada há muito tempo nos palcos e nos espetáculos como quebração. Mas quem desenvolveu essa ideia foi um maquiador famoso chamado Max Factor lá atrás, na década de 30. Ele inclusive inventou uma máquina que parecia uma máquina de tortura, a Calibration Machine, que ela media milimetricamente as áreas do rosto para assim mapear as áreas de luz e sombra, criando um rosto perfeito. Bom, o próprio Max Factor, anos depois, assumiu que nunca encontrou o tal do rosto perfeito, então acho que já fica uma reflexão aí, né? Essa história de rosto ideal, feminino no caso, existe há muito tempo, tempo demais até, desde o Renascimento, que o rosto tido como perfeito, ideal, é o rosto chamado oval, que seria um rosto pequeno, sem grandes angulações, de traços delicados. Mas são diversos os formatos de rosto. Os estudos de visagismo, por exemplo, falam aí de forma geral de no mínimo 5 formatos: oval, quadrado, redondo. E talvez esses ideais estejam se deslocando um pouco com o passar do tempo. Basta a gente comparar esse ideal de rosto feminino que durou aí durante tanto tempo, com os ideais de beleza que vêm sendo buscados através de processos estéticos, por exemplo, como as técnicas de preenchimento chamadas de harmonização facial. Eu tô falando isso tudo para a gente começar entendendo que as técnicas de luz e sombra, elas podem ter diferentes propósitos. Devolver as luzes e sombras naturais do rosto que a gente acaba apagando durante o processo de cobertura de pele, com a base e o corretivo, ou recriar os traços, esculpindo novos formatos e criando assim um rosto transformado. Dentro desse encontro que a gente intitulou Contorno e Iluminação, esculpindo o corpo magro. E não à toa, e a gente fica muito contente de poder ter tido aqui 2 exemplos de tipos de rosto, né? Um corpo magro, como o da Rafa, e um corpo gordo, como o meu, um rosto especificamente. E é sobre isso, a partir disso, que a gente gostaria de colocar algumas interrogações, de trazer vocês para o pensamento que está por detrás dessa aula. E para isso a gente vai usar um texto maravilhoso de uma gorda fantástica que é muito querida, minha amiga e por quem eu tenho muita admiração. Sim, ela foi convidada recentemente por uma revista de moda para ser colunista e em sua primeira coluna ela escreve um texto maravilhoso, texto este que eu estou usando aqui como base para algumas dessas indagações. Helena Vieira é o seu nome. Em primeiro lugar, é muito importante que você tente responder essa pergunta. A sua maquiagem, ela tá para ocultar o teu corpo, ela tá para te mascarar, te transformar, ao ponto de você não conseguir mais viver sem aquele contorninho, aquela apagadinha, aquele aquende básico por meio de um pó que vai trazer sombra pro teu rosto?
ou não? O que é que você deseja esconder? O que é que você deseja suavizar? E o que você deseja evidenciar? Será que as suas práticas de beleza, elas refletem esse processo que você se desreconhece ou ele facilita este processo de reconhecimento e de entendimento? Por isso que o espelho, desde o início, é muito importante aqui para esses nossos encontros. Quanto aos contornos, existem diferentes texturas. Creme e em pó são as principais. Tem diferentes tons também, daquele produto que a gente usa para trazer sombra para o rosto, atribuir sombra para o rosto, os chamados contorno. Aqui a gente simplifica 4, para 4 tons distintos de pele. O melhor mesmo é misturar, trabalhar com no mínimo 2 tons, considerando áreas onde você precisa de mais ou menos intensidade, criando um degradê. A gente tem diferentes tons de sombra em nossa pele, mas é sempre bom, para começar, escolher um tom que se aproxima da sombra natural do seu rosto. Daí vamos para os subtons de contorno. A gente traz aqui como exemplo um frio e um quente, sabe? Se na cobertura de pele a gente considerou pelo menos 3, neutro, rosado e amarelado, com contorno, a gente costuma trabalhar com 2. Os bronzers são basicamente um contorno quente, só que com brilho. Essa ideia de reproduzir o bronzeado, sabe? Também podem ter diferentes texturas. Esse daí é cremoso. Eu costumo começar com a aplicação do contorno, a sombra. Aqui eu escolhi uma base líquida, num tom um pouquinho mais escuro que o tom da minha pele, e numa subtonalidade um pouco mais quente. A aplicação de contornos cremosos pode ser feita com pincéis, com esponjas e até mesmo com o dedo, como eu escolhi fazer aqui. Então, eu começo recriando esse desenho da minha bochecha, bem abaixo do zigomático, ocupando quase que exatamente a área que já estava sombreada no meu rosto antes da cobertura de pele. Essa é uma sombra natural que ocorre no meu rosto devido à formação óssea. Aqui na área da mandíbula, eu devolvo a luz natural do rosto, mas também diminuo um pouco essa angulação. Trago esse produto para o queixo, suavizando também um pouco das extremidades. Trago um pouco de sombra para as laterais do nariz, fazendo com que ele pareça um pouco menor. E finalizo a marcação dessas sombras, trazendo o contorno para o limite entre a minha testa e a nascida do cabelo, devolvendo a sombra natural e garantindo um destaque maior para a parte central do rosto. Nosso rosto já tem uma projeção natural de sombra e luz, ou seja, já dá para ver, sem maquiagem nenhuma, onde estão as áreas sombreadas e as áreas destacadas, que são as mais altas. Olha esse primeiro exemplo. Eu já começo com a pele com base e com o produto que eu costumo usar para trazer sombra para o meu rosto, o chamado contorno, em um pincel chanfrado, eu vou aos poucos construindo essa pigmentação. Dá uma olhada como eu faço.
Viu como é fácil? Fica bem suave. Dá pra fazer com produto em pó. Meu corpo não cabe. O corpo gordo não cabe. Não cabe no mundo. O corpo trans e o corpo gordo enquanto um corpo legítimo. Um não. Toda uma imensidão. Corpos legítimos dentro da transgeneridade e dentro da gordura, que é quase sempre entendida como doença. Os corpos trans e gordos como dignos de beleza e de vida. Aqui a gente tenta costurar alguns elementos que a gente acredita que estão muito ligados. Maquiagem, beleza, moda, gordofobia. A mensagem de que o corpo gordo e o corpo trans também, essa é a nossa aposta, estiveram em alguns movimentos, ainda estão fora da beleza, disso que se entende como um corpo cheio de vida e com potência de beleza. Foi a indústria da moda, sua estética, discurso, técnicas que fundam, então, a magreza. Ou você é magra, ou você é feia. A corporalidade, a materialidade do corpo gordo, corporalidade gorda e trans é impossível fora dessa sombra, dessa obrigação que é emagrecer, e só produz tragédia essa obrigação e essa sombra. E muita frustração, seja pela impossibilidade de emagrecer, seja por criar até mesmo em corpos magros distúrbios alimentares e profundas disforias. A gente entende que esse movimento não é natural, ou pelo menos não deveria ser naturalizado. Já parou para pensar a capacidade que a gordura tem de desestabilizar aquilo que a gente deveria ser ou parecer? Ou que o nosso corpo deveria aparecer como ele deveria aparecer quando a gente fala em gênero? O corpo gordo de um homem trans ou até mesmo de um homem cis, como ficam as gorduras? Como ficam as curvas? Essas medidas estranhas, essas medidas difíceis que fazem com que a gente, inclusive, estranhe até mesmo os espelhos. Ai, mas tem um rosto tão bonito. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Isso até me lembra uma reportagem feita em um jornal de ampla visibilidade, quer dizer, um jornal num horário nobre. Numa dessas colunas de curiosidade, a repórter inclusive era Lilian Vitfib, e ela diz mais ou menos assim: dá pra imaginar gente comum, gordinha, careca, ganhando um bom dinheiro para fazer comercial de televisão? Pois é, isso acontece cada vez mais. E aí, César Tralli começa numa praça de alimentação dizendo: são pessoas comuns. Ninguém aqui tem rosto para capa de revista ou comercial de televisão. Será mesmo? E aí ele pega uma das pessoas que estava passando enquanto tem uma gorda sentada comendo. E aí ele faz a pergunta para uma dessas mulheres que ele pegou, assim: tá vendo aquela gordinha ali? Você acha que ela tem condições de fazer algum comercial de TV? E ao que a menina que está sendo entrevistada responde: tá louco? Uma gorda dessa fazendo comercial de TV? Ela debocha enquanto está sendo gravada para o jornal. E aí o repórter diz: mas quem achar isso caiu do cavalo. Porque a baixinha, loirinha, gordinha, 80 quilos, cara de bolacha, descobriu na própria feiura a sua fonte de renda. Ela só já não fez propaganda de televisão, como resolveu abrir uma agência que só contrata gente feia. Aqui eu faço questão de reproduzir todos os dizeres que nos anos 90 foram ditos nessa reportagem. Veja, será que essa reportagem seria... como ela seria recebida hoje? E o que há nesta reportagem
que ainda faz sentido hoje. Ainda que hoje isso a gente poderia até apostar que isso não seria lá muito bem aceito se fosse dito assim. Eu também gravei um exemplo sem base, olha só, trazendo luz e sombra com um produto cremoso. Se você quiser tentar, este é um bom exercício para entender melhor o formato do seu próprio rosto. Eu pego esse produto em bastão com um subtom neutro, nem tão quente nem tão frio, e esquento ele na minha mão. Para você identificar quais áreas do seu rosto são naturalmente sombreadas, você precisa de bastante espelho, viu? Queixo bem alinhado, rosto reto, e você já vai ver onde vir com o produto. Eu vou pegando com o dedo mesmo, tá? Olha aí, bem embaixo do meu osso da maçã, eu deposito o produto e vou espalhando. Tá vendo essa área aí perto da orelha? Eu gosto de sombrear para não ficar muito cortado, porque na região do maxilar eu também sombreio. Mas olha, você pode não sombrear também, viu? Porque nem sempre eu faço assim. Esse produto mais claro que a minha pele, que vocês estão vendo na minha mão, é como se fosse um corretivo. Aqui eu estou usando ele para trazer destaque, luz e ajudar a esfumar o contorno também. Na região das olheiras e em cima também, para encontrar com esse cantinho de fora, sabe, que eu escureci? No meu rosto eu gosto de evidenciar mais a parte da frente do queixo. Então eu sombreio ali do lado, vocês estão vendo? Com um produto mais escuro que o meu tom de pele e clareio com um produto mais claro. A lógica é sempre essa. Tem sempre que voltar para ver se ficou bem esfumado, viu? Já parou para pensar nas grades das roupas, na separação por gênero? Começa por aí, do P ao GG, aonde você, que não é um corpo padrão, encontra roupa nessas lojas de departamento com grandes variedades aí de roupa, mas sempre reduzidas nas grades. Né? Como faz o homem, por exemplo, que calça 34? Será que ele vai ter que sempre comprar sapato na loja infantil? Essa é uma realidade para muitos homens trans, por exemplo. Como faz a mulher que calça 44? Ela vai estar sempre sujeita às pouquíssimas marcas de sapato que escolhem criar calçados com uma numeração feminina superior a 40? Isso é muito comum para mulheres trans, por exemplo, e travestis também. Porque o meu quadril nunca cabe na poltrona do avião. Você já teve algum problema de relacionamento por conta do tamanho do seu corpo?
Você já teve alguma treta dentro do avião porque o sujeito do lado queria abaixar o encosto de braço em cima de uma parte do seu corpo sem se dar conta que aquilo ali que estava debaixo do assento era o seu quadril? Com a ajuda de um corretivo um pouquinho mais claro que o tom da minha pele, eu venho iluminando a parte central do meu rosto, abaixo dos olhos, no centro do nariz e no centro da testa, entre as sobrancelhas. Um pouquinho aí no queixo. Quais são os desejos que estão por detrás das nossas práticas? O que fundamentam as nossas práticas? O nosso olhar está voltado para onde quando a gente escolhe o que a gente escolhe, também em matéria de beleza? São essas as perguntas que a gente gostaria de deixar. Para um corpo gordo, se naturaliza a cobrança. E quando a gente menos percebe, está coagido pelas práticas de emagrecimento. Você sabia que a obesidade é uma invenção da modernidade? Como ficam a Vênus de Willendorf e a Vênus renascentista? Não é porque há uma maioria de pessoas não gordas ou de pessoas magras que o corpo gordo não é natural. Aliás, será mesmo que há uma maioria de corpos magros? Então por que tanto ódio e tanta repulsa a um corpo que não é magro? Ou que pelo menos não aspira à magreza? Porque além de... se você não é magra, você precisa querer ser. Por que quando se representa o corpo gordo é sempre reforçando o estigma? E isso frequentemente desemboca no ódio pela própria imagem, gerando exclusão, violência. Agora os blushes. Assim como todos os outros produtos, a gente tem em diferentes texturas. O classicão é o em pó, em variadas cores, mas as principais são os rosas, os laranjas e os mais avermelhados. Tem também os cremosos, como este em bastão, e eles podem secar após a aplicação ou não, deixando um acabamento mais luminoso. Você também pode trabalhar com diversos acabamentos quando o assunto é blush. Para além daquele mais conhecido, o acabamento fosco, sem brilho nenhum, você também encontra blushes com acabamento brilhante. Olha esses três aí. A ideia é basicamente uma mistura entre blush e iluminador. E já que a gente está falando da possibilidade de devolver as características naturais do rosto, é aqui que entra aquele produto antigo, eterno e que todo mundo ama. Blush é uma palavra em inglês que significa rubor. E o blush, na técnica de luz e sombra, é esse elemento mágico, misterioso, que não é nem sombra e nem luz. Tem um localzinho especial ali para ele e faz toda a diferença. Embora exista uma área definida aí para a aplicação do blush no rosto, ele pode ocupar posições um pouco diferentes, trazendo efeitos diferentes. Em rostos que possuem essa maçã, o zigomático mais levantado, a gente costuma aplicar o blush aqui mais na lateral. Já quando a bochecha é mais presente e frontal, a gente pode trazer esse blush um pouco mais para frente do rosto. Eu adoro fazer blush com batom, ou seja, criar o blush com um produto cremoso. Aqui eu escolhi um rosa suave, que eu aplico e esfumo com o auxílio dos dedos mesmo. Como eu comentei para vocês, no caso do formato do meu rosto, eu gosto de manter esse blush sempre mais lateral. Vidas, corpos, trajetórias marcadas pela gordofobia. Não há aceitação plena a um corpo gordo. Há descrédito, desreconhecimento e exclusão. Esteticamente desagradáveis, medicamente doentes e moralmente inaceitáveis.
A indústria da magreza movimenta muito dinheiro e fotos de antes e depois, hein? Isso é o que mais tem. Porque gordura é igual a doença e magreza é igual a saúde? Quantas pessoas a gente reparou que emagreceu e não teve o mesmo interesse para saber como aquela pessoa se sentia ou o que ela estava atravessando em matéria de saúde? A vida de uma pessoa gorda parece estar sempre atrelada ao peso. Tudo que acontecer com ela tá atrelado ao peso. É dor de ouvido, porque é gorda. Tô exagerando aqui, mas é basicamente essa a lógica. Agora os iluminadores. Quanto à textura, você encontra iluminadores em pó solto, em bastão e líquidos. Repara nestes que a gente trouxe para exemplificar. Agora, quanto ao acabamento, o brilho pode ser mais difuso ou apresentar partículas de brilho mais esparsas, podendo refletir diferentes cores. Estão percebendo que o da esquerda não tem partícula de brilho se comparado com o da direita? Tem alguns que podem ter uma cor de fundo, deixando um rastro esbranquiçado. Evite-os. A criação de pontos de luz com o uso do iluminador busca ressaltar esses pontos aonde a luz se reflete. Então, na dúvida do local de aplicação, é só a gente parar e reparar aonde já tem luz sendo refletida nesse rosto, ou seja, os pontos altos. O produto em creme aqui tinha uma subtonalidade bem quente. Então eu posso equilibrar um pouco disso com um contorno em pó mais frio. Com o uso de um pincel, aplicando sobre as áreas aonde o contorno cremoso já havia sido aplicado e aproveitando para esfumar tudo isso e criar um efeito muito mais suave. Vou fazer a mesma coisa com o blush e aqui eu até mudei o tom, né? Eu tinha usado um blush mais rosado no produto cremoso e agora no pó eu trouxe um laranja. Agora que a gente construiu toda a nossa pele com produtos em creme, a gente quer que tudo isso fique no lugar. E é aí que entra uma das funções do pó: selar a maquiagem, se misturando com os produtos em creme e fixando o produto no lugar.
A outra função do pó é tirar o brilho exagerado ou indesejado, como por exemplo nas regiões centrais do rosto, a famosa zona T. Não exagere no pó, lembre-se disso, porque ele pode conferir um aspecto mais pesado para a pele, sabe? Inclusive, quanto aos pós faciais, você pode encontrar ele compactado ou solto, com ou sem cor, que é o caso dos translúcidos. Esse nosso encontro já vai ter sido, assim, bem gordo. Porque magra é o peso da qualidade de quem usa lentes problemáticas para olhar o nosso corpo e exige que os nossos corpos sejam sempre iguais. Chega de culpa, chega de atrelar o corpo gordo, preguiça, descuido, inutilidade e gula. Que esse nosso encontro possa inspirar você a buscar novas práticas corporais que vão promover autocuidado, que vão promover amor próprio e não auto-ódio, não mais. Que a beleza não acorrente, nem que a saúde se converta em motor de adoecimento. E quero me comunicar diretamente com você, pessoa gorda, caríssima pessoa gorda que me assiste, ou todas as pessoas impactadas por essa gordofobia latente e que estrutura o nosso olhar e que catequiza os nossos gostos e preferências, isso que a gente chama de pessoal. Te convido a olhar com mais carinho para você e entender que pensar sobre esses processos não significa admitir mudanças que não aconteceram dentro de você mesma. Então, tá tudo bem para você esculpir o seu rosto com contorno, com iluminação. Eu te encorajo a tentar práticas que suavizem aquilo que você deseja suavizar, mas que não deformem, não transformem tanto assim o teu rosto, para que a maquiagem não seja mais um gatilho e mais um motor de adoecimento, sobretudo na sua relação com a sua autoimagem. E a gente se encontra no próximo encontro da nossa aula para debater olhos. E olhos tem a ver com o quê? Me diga. Com as lentes que escolhemos e os discursos que colocamos. Então é com essa pele coberta, camuflada, corrigida, sombreada, iluminada e selada e com várias reflexões na cabeça que a gente se prepara para o nosso próximo encontro.